Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, programa quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós procuramos esclarecer sobre fatos do dia a dia, sobre a ótica da doutrina espírita. Vamos iniciar fazendo a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Nós normalmente utilizamos o Pai Nosso porque é a forma mais simples, mais eficiente de fazer três coisas. Primeiro, louvar a Deus. Depois, agradecer por tudo que Ele nos dá, de bom ou de ruim. E, finalmente, pedir para que Ele continue nos incentivando neste longo caminho em busca da felicidade. Hoje, o nosso Papo Espírita será sobre análise de três catástrofes que atingiram o Brasil, no nosso vizinho estado do Rio Grande do Sul, com o ciclone, no Marrocos, onde aconteceu um terremoto, e na Líbia, com uma grande enchente. Começamos com a África. Catástrofe na Líbia. O que se sabe sobre a tempestade que causou milhares de mortos? As enchentes devastadoras que atingiram a Líbia deixaram em torno de 22 mil mortos na cidade portuária de Derma e mais 10 mil desaparecidos no país, disse o ministro da Aviação Civil, Hichem Abu Shikiout, agência de notícia Reuters. Segundo ele, o número pode até aumentar. Na Líbia, a tempestade Daniel afetou as cidades de Benghazi, Sousse, Al-Baida, Al-Marsh e, em especial, Derma. Com 125 mil habitantes, Derma fica na costa da Líbia e é cortada ao meio por um rio, onde duas barragens foram rompidas. Indo para o Marrocos, o terremoto deixou em torno de 10, 11 mil mortos. O total de mortos do terremoto que atingiu o centro do Marrocos já está em torno de 10 mil, segundo o Ministério do Interior. O sismo de magnitude 6,8, na escala Richter, que vai a 7, fez com que pessoas corressem para as ruas de Marrakech e outras cidades próximas no dia 8 de novembro. E é importante lembrar que tínhamos uma comitiva aqui do nosso Vale do Moctuba, lá em Marrocos, para o Encontro Mundial dos Geoparques, e, graças a Deus, todos estão bem. E também tivemos, no mês de setembro, no início do mês, a passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, que até o momento causou 49 mortes, há 10 pessoas desaparecidas. O número de desabrigados foi de 765, 25.095 desalojados, e um total de 106 municípios foram afetados. Normalmente a gente se preocupa muito com as baixas, com as perdas humanas, mas um relatório da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul colocou que as enchentes provocaram morte de 29.356 animais, entre bovinos, suínos e aves. Ainda também foram perdidos 35 toneladas de peixe. A produção não coletada de leite chegou a 327 mil litros, lesando um total de 813 produtores. Em relação à infraestrutura, o evento climático afetou
4.456 quilômetros de estradas vicinais e causou problemas de escoamento da produção de 197 comunidades. Então, a gente percebe que realmente parece que o mundo está à beira da destruição, não é? Mas vamos ver o que a doutrina espírita nos esclarece sobre isso. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o uso do meio ambiente na questão número 705, onde ele pergunta: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E a resposta é que o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia e da sua imprevidência. A Terra produzirá sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Então, aqui a gente percebe uma coisa interessante. Claro, o próprio Livro dos Espíritos nos coloca que nossos dois maiores problemas, defeitos, são o egoísmo e o orgulho que faz todos nós pensarmos quase que única e exclusivamente em nós. Mas, quando acontecem as catástrofes, como no Rio Grande do Sul, na Líbia e no Marrocos, é como se abrisse a comporta do nosso coração ao amor e nós nos tornamos aí bastante solidários. Estivemos agora, já encerrou no dia 20, na Semana Farroupilha, no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina, e o que nós percebemos é que, durante os festejos, também houve arrecadação de doações que já foram encaminhadas para o Rio Grande do Sul, tanto no Rio Grande do Sul como aqui em Santa Catarina. Então, as grandes catástrofes, os problemas climáticos, fazem o quê? Com que o nosso coração desperte para o amor. Mas é importante a gente lembrar, porque muitas vezes nós acusamos Deus de ser injusto. Por que os espíritos que comandam o clima do planeta, e são centenas, são milhares, são milhões de espíritos que coordenam todo o clima do planeta, acontecer estas calamidades? É que, infelizmente, muitas vezes é necessário a destruição para que se refaça. Então, na lei de destruição, na pergunta 729, os espíritos esclarecem a Allan Kardec que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação que tem o objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. No entanto, a natureza proporciona aos seres os meios de preservação e de conservação, para que a distribuição não chegue antes da época necessária. Então, toda a destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente, somos nós. Por isso, que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e se reproduzir. Então, junto com as leis de conservação, nós temos a lei de reprodução, que, através dela, nós permitimos que outros espíritos venham até o planeta, e a lei de conservação pede que a gente mantenha o nosso corpo em boas condições, só que o que acontece? Infelizmente, a grande maioria de nós acaba utilizando mais do que o necessário para sobreviver, para manter o corpo. Então, a gente percebe que aqui no Brasil, e em outros países também, cerca de 50% da nossa população é de obesos. Por que isso? Porque, infelizmente, a gente acaba consumindo errado e comendo também errado. Então, é claro que, dentro da lei de destruição, nós tiramos mais que o planeta consegue repor, e aí vem as dificuldades. E a respeito, já que nós falávamos aqui da destruição dos animais,
É importante a gente lembrar que Allan Kardec também fala a respeito disso no Livro dos Espíritos. Na pergunta 735, ele indaga se a destruição dos animais através da caça. E a resposta, me desculpem meus companheiros gaúchos que gostam de caçar e catarinenses que também saem daqui e vão ao Rio Grande do Sul para praticar a caça esportiva, a caça é, infelizmente, resultado da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Ou seja, não precisamos destruir por esporte. Nós precisamos destruir na medida necessária para nos alimentar, e essa destruição, como dizem os espíritos, é para a regeneração. Porque tem um axioma na física que diz: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, isso também acontece na economia espiritual. E Allan Kardec também esclarece a respeito da destruição do meio ambiente. Nós estamos vendo, ultimamente, nossos biomas, Amazônia, Cerrado, estão sendo muito desmatados, queimados, e a gente percebe também em todo o planeta que a ânsia do homem faz com que o quê? Nós alteremos o equilíbrio do meio ambiente, e aí a mãe natureza nos dá o troco. E Kardec questiona isso, perguntando o que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites da necessidade e a segurança traçam. Então, volto a dizer novamente que é uma predominância ainda da nossa parte animal, porque nós estamos no reino hominal há cerca de 300, 400 mil anos. Tivemos aí milhões de anos no reino animal, então isso ainda está muito forte em nós. E o que precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar a nossa parte espiritual. E é importante a gente lembrar que as nossas necessidades artificiais, ou seja, eu tenho que ter o celular de último tipo, eu tenho que ter um carro extremamente potente, eu tenho que estar sempre comprando roupa de marca, são necessidades artificiais criadas por quê? Pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho. Então, os espíritos colocam a respeito do desapego dos bens materiais como condição fundamental para um equilíbrio ecológico consistente. E é interessante o desapego aos bens materiais. Ontem, nós saímos do inverno, entramos na primavera. No inverno, no início do inverno, você fez uma sessão de desapego, você deu uma olhada no seu guarda-roupa e viu quais roupas não estavam mais sendo usadas. Eu não falo em roupa velha, eu falo em roupa boa, porque tem duas maneiras da gente compreender o desapego. Primeiro, muitas vezes as pessoas utilizam o desapego, ou seja, a doação, para ser livrado do que não presta, que não vale mais nada. Isso não é desapego, isso aí podia muito bem pegar e jogar no lixo. Mas a gente prefere dar para os outros. Então, o verdadeiro desapego, o que é? É dar aquilo que é bom que nós temos. E dentro desse raciocínio, é importante a gente lembrar que o planeta Terra pode nos oferecer sempre o suficiente, desde que saibamos utilizar os recursos naturais com parcimônia. Quer queiramos ou não, há uma lei natural que rege todas as nossas ações, boas ou más. Assim, se comermos em demasia, podemos contrair uma doença. Não é assim? Pois é. E aí depois tem que gastar dinheiro para comprar remédio, tem que ir ao médico para poder reequilibrar a saúde. Então, do mesmo modo, se poluirmos o espaço mais do que ele pode suportar, é claro que a resposta vai ser o quê? Uma calamidade. Então, essa é uma reflexão baseada no quê? Nas leis morais. As leis morais, elas estão na terceira parte do Livro dos Espíritos,
onde Allan Kardec esclarece a respeito delas que elas regem a evolução do espírito ou do princípio inteligente em todo o universo. Então, as leis morais aqui na Terra, nós normalmente utilizamos 10, que são as leis de adoração, a lei, deixa eu tentar lembrar, a lei de adoração, a lei do trabalho, o trabalho é uma lei, embora a gente muitas vezes acabe se esquivando dele, é uma lei do universo. A lei de reprodução, a lei de conservação, para manter nossos corpos em condições de o espírito agir através deles. A lei de destruição, já falamos bastante hoje. A lei de sociedade, que coloca que nós temos que ainda precisamos conviver, viver juntos, porque não somos perfeitos. Então, cada um precisa do outro. Tem a lei de progresso, que é uma constante no universo, tudo progride. A lei da igualdade, difícil da gente colocar em prática, porque nós normalmente nos achamos melhores do que outros. A lei de liberdade e também a lei de justiça, amor e caridade. Então, essas leis regem todo o universo. E como é que a gente aplica estas leis no dia a dia? Já que estamos falando em meio ambiente, por exemplo, reciclar o lixo. Aqui na minha cidade, Balneário Gaivota, ainda não existe reciclagem do lixo. Existem alguns projetos nas escolas para começar a mostrar aos alunos a importância da reciclagem dos lixos e, mais para frente, quando eles forem adultos, exigir do governo do município que se trabalhe a reciclagem do lixo. Por exemplo, o descarte de lixo eletrônico. O que, que nós fazemos? Pilhas, televisão velha, etc. e tal. Jogamos no lixo? A gente vê isso. Não só aqui em Balneário Gaivota, Sombrio, na região, se vê muito descarte incorreto de material eletrônico. E existem empresas que fazem esse recolhimento. Por exemplo, lixo na rua, terreno baldio e a lixeira da nossa casa, não é assim? Pois é, aí acabamos poluindo o meio ambiente. Então, outra coisa, buscar utilizar meios de transporte que não poluam ou poluam menos o meio ambiente. É que normalmente o que acontece? Às vezes a gente sai de casa sozinho num carro para trabalhar. Poderíamos muito bem ir duas pessoas no carro e teríamos uma economia. Sacolas recicláveis, por exemplo, diminuir o uso de plástico. Você vai no mercado, faz uma compra, chega em casa, rasga a sacola, não, abra com parcimônia e reutilize, porque você está economizando em torno de 400 anos, o que leva o plástico a se decompor. Então, são algumas dicas do dia a dia. Colocar vai melhorar a saúde do planeta e vai diminuir também as catástrofes climáticas. Pense nisso, enquanto nós vamos agora para as nossas efemérides, ou seja, fatos que aconteceram entre 15 e 30 de setembro e são importantes para a gente compreender não só o movimento espírita, mas à medida que o mundo vai evoluindo, as ideias do espiritismo, ou seja, os pontos principais da doutrina espírita, vão sendo incorporados no dia a dia das pessoas, como a existência de Deus, que é comum a todos os segmentos religiosos, cada um vê Deus da sua maneira, não tem problema, o importante é que compreenda a existência de Deus como o grande coordenador da evolução do universo, ou também o Criador. Para nós espíritas, a definição de Deus é a inteligência suprema, causa primária. Não é um homem, não é aquele pai de Jesus, não é aquele Deus dos judeus, velho de barba branca, não, não. É um Deus que contém todo o universo. Bem, a existência e a sobrevivência do espírito. Isso é comum também a todos os segmentos religiosos. Uma coisa que nos diferencia é a reencarnação. E lentamente a reencarnação vai sendo aceita, porque pesquisas médicas de psicólogos mostram que pode-se romper a barreira do nascimento e ir às nossas reencarnações anteriores. Então,
Isso também já está sendo comprovado. A comunicação entre os dois planos da existência também já foi comprovado pela ciência, tanto que o CID da psiquiatria, é o compêndio de doenças, tem um item lá que fala a respeito da influência dos espíritos, ou seja, muitas vezes você vai no psiquiatra, conta o que você tem, e ele vai dizer, olha, meu amigo, eu até vou te dar um remédio, mas vai ao centro espírita que tu está sendo perseguido por espíritos. Então, essa é a comunicação entre os dois planos da existência. E, finalmente, vem aqui a pluralidade dos mundos habitados. Hoje nós estamos percebendo, por exemplo, no mês passado, numa reunião, num comitê do Senado do Congresso dos Estados Unidos, pessoas que já trabalharam na NASA e na CIA disseram que existem habitantes de outros planetas cujos corpos estão em poder dos americanos. A NASA, inteligentemente, na semana passada, eu acho, divulgou que, com base naquilo que já foi divulgado, não o que ainda não foi divulgado, não tem como comprovar a existência ou a não existência dos discos voadores. Então, a gente percebe que, lentamente, esta ideia vem sendo absorvida pela população e, então, daqui a pouco, nós teremos aí a comprovação de que não é só a Terra que é um planeta habitado, é um desperdício, né? A nossa galáxia é extremamente grande. Só a Terra seria habitada na nossa galáxia? Então, é algo que nós veremos no futuro. Espero ainda estar no planeta quando houver o primeiro contato. Então, vamos agora para as efemérides do mês de setembro. Em 17 de setembro de 1865, é fundado o Grupo Familiar de Espiritismo, reconhecido como a primeira sociedade espírita aparecida no Brasil, localizada em Salvador, na Bahia. Falando em setembro, olha só, 20 de setembro de 1990, foi fundado o Centro Espírita Celeiro da Luz de Sombrio. Eu mando um abraço aí para todos os trabalhadores, para a presidente atual, que é a Eronilda Varmelin Cardoso, uma das fundadoras, e eu tive o privilégio de estar lá no Celeiro de Luz na época da sua fundação. No dia 25 de setembro de 1914, nasceu José Herculano Pires, em Avaré, São Paulo. Professor, filósofo, parapsicólogo, escritor, tradutor e jornalista e conferencista espírita. Ele tem mais de 70 obras editadas e foi o fundador do Clube de Jornalistas Espíritas. Desencarnou na cidade de São Paulo, no dia 9 de março de 1979. Olha, na minha visão, é um dos melhores continuadores da obra de Kardec enquanto é encarnado. Eu recomendaria que leiam seu livro O Espírito e o Tempo e as outras obras para a gente ter uma visão melhor da doutrina espírita. Saindo das efemérides, vamos agora para os livros. Já que estamos falando em meio ambiente, é claro que a recomendação de livros é sobre esse tema. Então, o primeiro livro que eu recomendo é do jornalista André Trigueiro. Ele é colunista da Globo News e escreveu um livro intitulado Espiritismo e Ecologia. E a gente pergunta, o que o espiritismo e a ecologia têm em comum? Que é importante a gente saber que a ciência e a ecologia foi criada mais ou menos na mesma época do lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E o leitor vai se surpreender com muitas afinidades existentes entre estas duas áreas do conhecimento, e que hoje despertam interesse e curiosidade crescente. Então, espíritas e ecologistas utilizam a visão sistêmica para defender a biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e o consumo consciente, a primazia dos projetos coletivos em detrimento do individualismo. Então, são tantas afinidades que certas obras espíritas poderiam perfeitamente embasar alguns postulados ecológicos. Tem um outro livro também, Ecologia e as Calamidades à Luz da Doutrina Espírita, o
autor é J. Demétrio Lorricchio. É uma obra que aborda a relação do homem com o meio ambiente, as consequências da prática desequilibrada, com os desastres em grande escala e os índices alarmantes de desencarnes coletivos. Pois é, se nós vamos analisar, somando Rio Grande do Sul, Líbia e Marrocos, foram mais de 30 mil pessoas que retornaram à pátria espiritual. Então, apresenta a visão espírita de todos estes fatos. É uma visão de esperança diante de movimentos difíceis. Por quê? O que nós estamos vendo hoje em dia? Infelizmente, nós não estamos muito preocupados com o meio ambiente, nos preocupamos com as coisas do nosso dia a dia. Então, a tendência é, no futuro, os desastres climáticos aumentarem. E hoje nós estamos percebendo. Final de inverno, normalmente é uma época de frio, e nós tivemos aí 30, 40 graus aqui em Santa Catarina. Calor, todo mundo é de manga curta. Isso é reflexo do quê? De que o meio ambiente está mudando e vem as consequências aí. Aí junta, esse ano poderemos ter um fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico com maior intensidade, e isso vai acabar gerando o quê? Principalmente mais chuvas aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Ainda continuando na indicação de livros, temos Cartilha da Natureza, psicografado por Chico Xavier, do espírito Cassimiro Cunha. É uma leitura leve, agradável, onde este poeta nos mostra o quê? A sua visão é da própria natureza, uma visão que nos encanta, que nos agrada. Porque a natureza não é só a parte negativa. A natureza vem nos mantendo no planeta há milhares de anos. E, encerrando, é importante a gente lembrar que o mês de setembro é o mês da campanha do Setembro Amarelo, ou seja, da prevenção ao suicídio. E não poderíamos deixar de falar um pouco mais, já que o nosso papo espírita anterior foi sobre esse tema. É importante a gente lembrar que o espiritismo já trouxe ao espiritualismo muitos materialistas obstinados, que até então haviam resistido a todos os argumentos teológicos. É que o espiritismo faz mais do que argumentar. Ele acaba tornando as coisas patentes. Ele esclarece e ele comprova. Pois então, o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas, porque dá ao homem a convicção do seu destino futuro. E quando eu coloco aqui que é poderoso auxiliar das ideias religiosas, que o espiritismo, normalmente as pessoas o veem como sendo uma religião, não. Allan Kardec definiu o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, o destino, bem como as relações dos espíritos com o mundo corporal. É uma ciência. Kardec estudou os fatos espíritas para depois nos legar a codificação, ou seja, os livros. No Livro dos Espíritos, ele nos traz a base filosófica que é comum a todas as pessoas. Nós vamos analisar as religiões, elas todas têm uma filosofia semelhante. No segundo livro, Allan Kardec nos traz o quê? Um guia completo para que a gente consiga se comunicar com os espíritos. E tem também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quê? A explicação das passagens, dos ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. E o próprio Kardec sintetiza, uma coisa é definição, outra coisa é síntese. Sintetiza a doutrina espírita com a seguinte frase: fora da caridade não há salvação. E quando Kardec fala em caridade, não é a caridade material, mas a verdadeira caridade, que é compreender e conviver da melhor maneira possível com aqueles que estão na nossa família, ajudar os que necessitam, ser ajudado quando a gente também tem dificuldade, saindo da família, vamos à nossa escola, principalmente hoje nós estamos percebendo uma dificuldade muito grande dos nossos jovens em viver e conviver, então a doutrina espírita
leva esse conhecimento não só da vida, mas também da vida após a morte. Porque normalmente as pessoas que tendem a se suicidar acreditam que deixando a Terra acabou. Não acabou, a vida continua. E eu sempre digo, se sai de uma ruim, vai para uma muito pior, porque tudo tem consequências. O espírito continua vivo e sofre as consequências do ato que fez. Então, o espiritismo ajuda, muitas vezes arranca as vítimas do suicídio, com esclarecimento, ele restabelece a paz, a concórdia nas famílias, ele acalma os ódios, ele amortece as paixões brutais, desarma a vingança e leva à resignação às almas sofredoras. Então, minha dica é: procure conhecer o Espiritismo, que realmente vale a pena. Encerrando o nosso papo espírita de hoje, vamos também à nossa oração. Voltamos à oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, já agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, louvando a Deus por ter feito este planeta maravilhoso que a gente tema em destruir, mas não vamos destruir. Jesus está no comando do barco e nós vamos, com certeza, no futuro ter dias melhores. Teremos muita dificuldade, mas ainda teremos dias melhores. E, finalmente, pedir aos bons espíritos que nos auxiliem na nossa caminhada, que é dura, é difícil, mas com a ajuda deles vamos seguir em frente, dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que nós vamos perdoando aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. A todos, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Espírita.